Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Let's Get Real Estate Powered by IAD. Hoje um episódio especial que estamos a gravar em direto do nosso evento anual de formação e coaching na IAD, o CAP Management and Leadership. Posso ouvir só a plateia? Só para confirmar. Bom, o Let's Get Real Estate é de facto o podcast onde trazemos a nossa abordagem aos temas fraturantes do mercado imobiliário. Fala-se muito sobre o mercado imobiliário. Nós queremos, na IAD, que se fale com o maior conhecimento de causa possível e, de facto, o nosso objetivo é este, é trazer para o debate os temas que nos afetam no dia-a-dia e abordá-los com essa visão dos olhos do mercado, também com uma perspectiva sempre tecnológica, e era isso que vamos fazer aqui hoje com um tema que é particularmente relevante para todos, eu diria, os stakeholders do mercado, compradores, vendedores, profissionais, que é esta questão da formação do valor. E antes de mais, ir aqui aos meus convidados, tenho connosco a Patrícia Matias, consultora da IAD, e com um especial, diria, apetite por este tema do valor dos imóveis. E temos connosco, subejamente conhecido, o Ricardo Guimarães, cara do Confidencial Imobiliário, cara do CIR, que tantos de nós usamos com muita frequência. E o objetivo era, de facto, hoje percebermos um bocadinho melhor. Aliás, nós demos a este episódio hoje o nome de o preço justo no mercado desajustado e se calhar começar um bocadinho por aí. Patrícia, não levas a mal, mas claro, como és da casa, vamos começar pelo Ricardo, porque de facto há um bocadinho este paradoxo aos olhos de quem eventualmente está se calhar menos informado, este paradoxo que é num mercado que tem caído em número de transações, pelo menos até aos dados oficiais que temos, conhecimento dos dados do Confidencial Imobiliário, que são um bocadinho mais atualizados, já nos dizem que pelo menos terá parado de cair, mas deste mercado que faz um bocadinho menos transações, porque é que o preço não baixa, que é o que normalmente o paradoxo que nós costumamos ver no mercado. Bem, Alfredo, obrigado pelo convite. Obrigado. É um gosto muito grande, Patrícia, também partilhar aqui esta sessão e tentar, enfim, ir um pouco de encontro à questão. Eu acho que é ótimo que haja essa dificuldade em compreender como é que o mercado se movimenta. Enfim, aqui no ambiente de profissionais é um bom ponto de partida, porque de facto, eu às vezes costumo dizer que a assimetria de informação é ótima quando ela é a nosso favor, não é? E portanto, quando nós sabemos alguma coisa a mais em relação àquilo que é o nosso interlocutor. Aumenta o nosso valor, não é? Obviamente. Não o do imóvel, mas pelo menos o nosso. Claro, portanto, isso é fundamental. Portanto, e nessa medida conseguir compreender os racionais do mercado e conseguir explicar esses racionais a quem está do outro lado, porque realmente é compreensível que exista um entendimento que, enfim, do racional macroeconómico, muito simples, portanto os juros estavam baixos, houve muita procura de habitação, os juros subiram, nessa procura de habitação os preços aumentaram, há com a subida dos juros uma queda do número de transações e os preços naturalmente vão cair. Enfim, esta matemática até persegue-nos um bocadinho, porque abre-se o telejornal, ouve-se um comentador ao domingo à noite, etc. E há sempre um bocadinho este racional. E depois o mercado, digamos, entre aspas, que não obedece. E não obedece sucessivamente. E a da altura é preciso um bocadinho compreender o que é que está a acontecer. Eu confesso, do meu lado, que não tenho nenhuma surpresa por o mercado ter esta famosa resiliência e sucessivamente mostrar uma base de valor muito sólida. E eu relembro que quando foi da pandemia havia um entendimento de que o fim das moratórias era, entre aspas, o fim do mundo, e portanto era pior que o banco o inundar de imóveis no mercado. Os bancos iam todos colapsar e ter muitos imóveis no mercado, trazer... E haver uma injeção de imóveis no mercado, e íamos repetir a crise financeira. Há uma ansiedade quase psicótica. É isso provar que estão certos, não é? Exatamente. Portanto, e em reviver, nós gostamos de um bom fado, não é? De uma boa crise.
E de facto, a verdade é que as moratórias passaram e o mercado, enfim, evoluiu até digamos que acelerou, foi um período fantástico a seguir à pandemia. Portanto, nós temos que compreender que vivemos, aqui, para não complicar muito e não gastar muito tempo, portanto, nós partimos, em termos gerais, de uma base de valor, enquanto o mercado baixa em relação aos outros mercados, de onde hoje em dia vem uma parte importante da procura. Portanto, somos um mercado, entre aspas, que estava em desconto. Tal como Portugal, outros países também têm observado grandes taxas de valorização. Basicamente, digamos que a convergir o preço do nosso mercado face a uma média de outras cidades, e até já temos algumas cidades mais caras do que outras. Ultrapassar um bocadinho os... O que quer dizer também que essa margem, porque o mercado estava em desconto, é cada vez menor e até no limite já não existe. Por outro lado, ainda fruto da crise financeira, digamos ainda um período de muito baixo volume de construção, que não era um problema se calhar se em simultâneo não tivesse havido um inédito volume de atração de imigração. Então nós temos uma situação de forte desequilíbrio que não passa no curto prazo, portanto, enfim, são precisos anos para este equilíbrio se repor, e portanto, de equilíbrio demográfico, volume, desculpa? De equilíbrio também demográfico. E equilíbrio demográfico, porque é verdade que nós também estamos a perder jovens, e que fariam parte também, digamos, do contingente de compradores de primeira habitação, mas estamos a atrair muita população em idade ativa, e portanto, uma parte, se calhar já não tão ativa, mas com poder de compra, e muitos imigrantes em idade ativa e até em termos de idade em termos de natalidade, portanto, produtiva. O que quer dizer que temos uma alteração na nossa população muito impactante. Portanto, nós tivemos, nos últimos 4, 5 anos, um aumento de mais de 500 mil de imigrantes, tirando estes 300 e tal mil que o CEF diz que tem que regularizar. Eu lembro que cidades com mais de 400 mil habitantes, só Lisboa. E, portanto, na prática, isso para nós representa um impacto enorme para o mercado que transaciona 150, enfim, para arredondar, 1000 fogos por ano. Portanto, nós temos um mercado em forte carência, mas não é só uma questão de carência, é que está em preço a convergir para aquilo que é a média de outros mercados, e por muito que tenha sido difícil, enfim, eu não quero tomar o tempo todo, mas só também dizer o seguinte, há uma ideia também de que as famílias estão endividadas e, em consequência, o aumento dos juros vai levá-las a entregar a casa. A ligação à casa. E ignora-se que 2/3 dos proprietários têm a casa paga. Certo. E, portanto, realmente a dívida média de quem tem dívida, ou seja, do outro terço, é de 65 mil euros. Certo. Para imóveis que, em média, valem 200 mil euros. E, portanto, o mercado tem um nível de endividamento, porque o crédito foi concedido nos últimos anos, e daí também a crise de habitação, foi concedido a quem tinha condições de rendimento. Enquanto que antes da crise, só para concluir, antes da crise financeira, nós tínhamos um rácio de 80% entre montantes de crédito e montantes transacionados. E esse rácio está em 50% desde 2017, e agora em 23, 24 tem estado em cerca de 45%. Quer dizer que, em termos agregados, metade das transações são feitas sem crédito. Certo. Portanto, nós temos um novo mercado que não se pode ler a partir dos racionais que justificaram a crise financeira. Muito bem, muito obrigado por esse teu enquadramento, digamos, macro. Assim, acho que dificilmente alguém que não tu, Ricardo, resumiria. Tenho treinado. Tens treinado muito, porque de facto resumir tudo isto em pouco mais do que 5 minutos, e eu estive a controlar, é absolutamente notável. Incluir aqui a Patrícia na conversa e se calhar pôr um bocadinho os pés na terra, digamos assim, um bocadinho mais do dia-a-dia, e perguntar-te, Patrícia, como é que é isto, como é que se forma um valor de uma casa, não é? O que é isso do valor do mercado, e nomeadamente porque há não só vários valores de várias entidades, nós costumamos dizer que há o preço do fisco, ao preço do banco, ao preço do comprador, há esses preços todos, mas mesmo no contexto da transação, quando se tenta formar o preço de uma transação, há diferentes perspectivas de valor. Como é que é esse jogo na tua perspectiva, Patrícia? Antes de mais, agradeço o convite, como foi interessado, e ao Ricardo, que é uma pessoa com bastante conhecimento.
Relativamente ao valor de mercado, portanto, o valor de mercado é o que um comprador informado dá por um imóvel, né? E que o vendedor aceita vender. Portanto, isto é o valor de mercado. E este valor, tanto das finanças, é com base nos critérios que as finanças têm, que definiram, mas o que nos interessa a nós é mais o valor... Claro, esse valor que se forma do acordo entre as partes, exatamente. E como tal, existem ferramentas, não é? Nós podemos estimar o valor de mercado, nós temos o Alfredo.pt que faz isso muito bem, mas o valor real de transação também é um valor muito importante a ter em conta. Exatamente, porque aí é que entra a Confidencial Imobiliário, que é uma fonte de dados muito importante para todos nós, para os consultores que estão no mercado, porque efetivamente tem os valores reais de transação, ou seja, nós temos que ter em conta, sim senhora, o asking price, o famoso asking price, mas depois também temos que ter em conta o valor real efetivo de venda, que é o tal selling price. Aqui, este jogo é que é muito importante nós analisarmos estes dois preços quando vamos angariar. Não é? Nós podemos até fazer uma simulação do valor dos imóveis que se encontram no mercado, mas também fazer ver os nossos vendedores e também, quando acompanhamos compradores, que realmente podemos ter ali um valor um bocadinho mais abaixo do que estamos a pedir. E este contexto, Ricardo, é um contexto onde de facto julgo que a mediação imobiliária tem de facto, acrescenta de facto valor, não é? Nesta capacidade de aportar a pessoas hoje em dia bem informadas, não é? Também um bocadinho o contexto deste podcast é porque a informação é muita, nem sempre toda ela boa, mas quando nós chegamos a um comprador, quando nós chegamos a um proprietário, o proprietário tem um valor psicológico já, mas nós temos mais dados, não é? E, Ricardo, também explicar-nos um bocadinho, se calhar muitas das pessoas não saberão, como é que o Confidencial Imobiliário chega aos dados, como é que falamos de dados de transação, num país que é particularmente, eu diria, obscuro nisto da informação sobre as transações reais, como é que fontes temos de calcular ou de chegar à valorização de um imóvel, que fontes temos, quais são as diferenças entre elas, como é que se calcula um valor no fundo? Enfim, cada vez mais há dados, portanto, enfim, no éter, não é? Na internet. A internet veio revolucionar um bocadinho o acesso a dar informação. Eu costumo diferenciar entre dados, informação e conhecimento. Certo. Porque, de facto, se eu não conseguir traduzir os dados em informação, fazer organizá-los e depois tirar algo do útil deles, até pode ser contraproducente. Certo. Eu tenho a sorte de ter uma ligação grande à informação disponível em Portugal, porque eu estive na base do sistema de indicadores de preços da construção e da habitação do INE, no fim do século passado, e coordenei esse projeto. Portanto, quem implementou a informação das avaliações bancárias fui eu nessa altura, e depois, quando lancei o Confidencial Imobiliário, foi porque também já havia, já fora do INE, havia já uma base de informação, já havia uma tradição de informação. E nessa altura, com o meu sócio António Gil Machado, lançamos o CIR. Eu no INE não consegui lançar um inquérito sobre preços de transação. Era difícil obter essa informação. Muito a lógica do segredo, que é a alma de negócio. E hoje o intelligence é a alma de negócio, não é? O conhecimento é a alma de negócio. Então nós conseguimos, ali por 2005, reunir um pool de operadores que na prática partilhavam a mesma necessidade de informação, e cada um tinha uma parte da solução, que era a sua informação, e na prática nós fomos montando um puzzle que permite olhar para o mercado a partir do pedaço de informação que cada player nos faculta. A regra do CIR é a sede de quem participa, quem participa reportando-nos os seus dados confidenciais. Na prática nós somos os do Confidencial Imobiliário, na prática combatemos aquilo que é, enfim, essa opacidade de uma... Enfim, eu preservo o confidencial, né? Ou seja, aquilo que é específico de cada um, tanto que nós temos regras de release que salvaguardam precisamente a natureza confidencial dos dados.
mas conseguimos, na prática, fazer aqui um sistema em que todos os operadores que concorrem entre si partilham, através de nós, uma fonte de dados para terem informação. Informação que lhes dá uma capacidade de assimetria, não entre eles, necessariamente, mas entre eles e o particular. Eu acho que o grande concorrente da mediação imobiliária é o vendedor particular, o comprador particular, que fazem um negócio não intermediado. E alguém que faz um negócio não intermediado, enfim, acha que pode dispensar um mediador. E como até eventualmente no final do dia fez uma venda, ficou mesmo convencido Que fez a melhor venda. Ao melhor preço. E ele ignora o limite, que preço é que podia de facto ter, ou porque demorou muito tempo, ou porque vendeu abaixo do mercado. Não é conhecedor, muitas vezes, também, não é? Para questões muito importantes, claro, de segurança, mas realmente, quando nós temos que conseguir, nós, enfim, olhando na ótica do consultor, gerar um serviço que tenha mais valor do que a comissão que cobramos, isso é essencial, não é? Portanto, quem recebe o serviço tem que ter um valor aportado superior à comissão. Então, isso tem a ver com todo o leque de serviços que o consultor permite, mas também com a segurança de que realmente, através das ferramentas que o consultor tem, conseguiu definir uma estratégia de preço que foi a mais ajustada, porque o CIR, que é o sistema de informação residencial, a partir do qual sai o micro-CIR, e que agora permite-me complementar a IAD, porque a IAD tomou essa decisão, portanto, de subscrever o CIR e o micro-CIR e assegurar o acesso a todos os consultores. Certo. Portanto, quem está na IAD tem essa ferramenta universal portanto, enfim, às vezes é preciso vencer o medo, porque nós todos queremos dados, mas às vezes temos medo de usar dados e também cá estamos para dar formação e apoio nesse aspecto. Mas para não perder o fito, ou seja, o essencial é que o CIR é um sistema de informação de acesso reservado aos profissionais do mercado. Porque eu sei falar do mercado como um todo. Eu sei falar do mercado em abstrato. Certo. Em concreto, não sei. Sabe a Patrícia, não é? Claro. E, portanto, então, eu e a Patrícia fazemos uma boa parceria. Uma boa parceria. Porque o mercado local, quer dizer, a tradução da estatística para o imóvel, tem que ser com alguém que conhece aquele mercado concreto, conhece a liquidez, conhece o imóvel e consegue fazer, até, enfim, podem os dados até num certo contexto, por algum motivo, nem estarem acertados. E o consultor ter essa ou não ter número de amostra naquela zona, às vezes também pode acontecer. Portanto, aqui a questão é, de facto, capacitar os profissionais para terem ferramentas que o comum do cidadão não tem. O comum do cidadão não pode subscrever o CIR, nós não vendemos, até porque ele não tem dados para nos dar, por aí está impossibilitado. Portanto, então, aquilo que há pouco dizia a Patrícia, que me parece muito importante, que é conseguir jogar nos dois tabuleiros, que é o asking e o closing. Porque o que faz a venda, quer dizer, eu julgo, enfim, eu não sou mediador, nunca fiz consultoria, mas imagino que o que interessa é faturar. Pelo menos no meu negócio é isso que tento, não é? E então, interessa é vender, é concretizar a venda. E nós somos, e curiosamente, eu acho que um país que tradicionalmente, eu acho que tem a ver também com um fenómeno um bocadinho cultural, nós fomos educados a usar o imóvel como a poupança de uma vida, não é? Nós fomos educados um bocadinho nesse contexto, em que, face ao nível de salários dos portugueses, é difícil ir acumulando uma poupança ao longo de uma vida, mas relativamente possível ir amortizando um financiamento de uma casa e, portanto, ser aquela, no fundo, o contexto de poupança de uma vida. E, portanto, temos também essa ligação ao imóvel, atribuindo-lhe um valor que tem muito de emocional, num certo sentido. E, portanto, quando falamos, nós normalmente, quando falamos com um proprietário e quando falamos, nomeadamente, de intervalos de preço, quando falamos de intervalos de closing, de asking e mesmo do asking, o que é que pode ser o valor para uma venda rápida ou para uma venda mais lenta, normalmente o proprietário nunca tem pressa, não é? Exato. Não é? Quer otimizar o valor. Quer o valor mais alto, geralmente. Sendo que há muito esse risco, que é esse risco de gestão do valor versus o tempo, não é? Pois, mantém-se muito. Tempo o imóvel estiver no mercado, perde mais valor. isso vai afetar o valor em última instância. E este é que eu acho que é, de facto, o exercício complexo do lado do consultor imobiliário, que é este exercício complexo de posicionar
intervalos de valor versus tempo de permanência, porque, como dizer, há países onde este prazo médio de venda em Portugal está nos 5 meses. Há mercados onde este intervalo é significativamente mais curto, não é? E mede-se em semanas. Mede-se em semanas. Mede em meses. Sim. E normalmente em preços acima do asking, não é? Portanto, nós temos que perceber também estas diferenças culturais. Na Suécia, por exemplo, é acima do asking. Estou a falar de bidding em cima do asking, não é? Voltando um bocadinho ao contexto português, tu falaste também, Ricardo, um bocadinho nessa questão demográfica, e nós temos este contexto, que é cidades que na saída da última crise via de investimento estrangeiro, muito nomeadamente, centros de cidade que se reabilitaram, construção nova que nunca mais arrancou desde a última crise, que tendencialmente se concentrou, por um lado, em imóveis relativamente mais centrais, mas fora, digamos, do orçamento do comum do comprador nacional, e por outro lado o comprador nacional remetido um bocadinho para a periferia e se calhar mesmo até para zonas com um bocadinho mais de ruralidade. Patrícia, como vês tu trabalhas na zona Cascais, como vês, por um lado, esse fenómeno da dinamização de uma construção nova, que eu acho que contribuiria, mas já lá vamos, Ricardo, se calhar para equilibrar outra vez de alguma forma os valores, não sei, mas como é que tu vês essa questão da construção nova, e nomeadamente a questão, essa periferia crescente, mesmo em relação a Cascais, não é? Portanto, Cascais teve uma... Periferia e ruralidade. Exatamente. Teve uma evolução brutal, não é? Nos últimos anos, em termos de valorização. E como tal, hoje em dia o que se constrói, os poucos terrenos que existem em Cascais, tanto já quando se compram já são muito caros. Depois o preço da construção, os custos da mão de obra cresceram, não é? Não há falta de mão de obra, e os custos materiais com o facto da guerra ter também tem vindo, mesmo antes o aço cresceu 30%, portanto tem vindo aqui a crescer, e portanto hoje em dia é complicado, mesmo quem constrói de novo, de raiz, fazer construções a preço mais acessível, e como tal, os preços novos em Cascais, portanto, são para valores que, se calhar, muitos de nós, portugueses, com um salário que é normal para o nosso país, não conseguimos comprar. Portanto, há muito investimento estrangeiro, porque geralmente tem mais capacidade de compra, não é? Tens muito, no Confiança também essa visão sobre o que é o licenciamento, o que é a obra nova. Temos de facto este fenómeno complexo em mãos, que falava a Patrícia, não é? Terrenos supervalorizados, custos de matéria-prima cada vez mais elevados, a crescer a ritmos acelerados, e depois, mais recentemente, se calhar até o fator mão de obra. Como é que tu vês um bocado isto, Ricardo? Que perspectiva tens tu sobre esta formação de preço, digamos assim, na construção nova, e que impacto isso tem no preço, porque ao criar-se este intervalo enorme entre o existente e o novo, que fenómeno, de que forma isso afeta o valor também, não é? Bem, a grande questão do imobiliário, talvez eu tenha duas características específicas. Uma é o I, portanto, a falta de mobilidade do imobiliário, porque nós temos muitas casas, mas infelizmente não podem vir para onde fariam falta, não é? Certo. E muitas vezes há muita dificuldade em conseguir analisar o parque, e confronta-se famílias com um parque, e as famílias estão num sítio e o parque está noutro. Por exemplo, no censo de 2001 já se via que a região que tinha tido maior crescimento de fogos de uso sazonal era o interior norte e centro. Ou seja, não era um fenómeno de aumento de oferta turística, era um fenómeno de desertificação e de migração das populações para o litoral, certo. E ficava, enfim, a casa de família, portanto, para as festas, enfim, se fosse o caso. Portanto, na prática, esse é o primeiro fator. E o segundo fator é a rigidez do ponto de vista de capacidade de resposta da oferta, porque nós não conseguimos importar casas, não conseguimos construí-las rapidamente, portanto, há de facto aqui um período em que o mercado não consegue ajustar-se.
E é particularmente longo no é longo e tem sido, enfim, também os últimos anos foram complicados com a sucessão de crises, porque a condição imobiliária precisa de estabilidade e previsibilidade para conseguir colocar o investimento que é necessário, que é muito investimento, e, portanto, na prática precisa de condições que não têm sido as melhores. Mas nós, de facto, não temos sido também muito competentes a compreender os fatores que envolvem o custo do imóvel e a conseguir contrariar esses fatores. Desde logo, enfim, agora temos um novo Simplex, porque o grande fator, de facto, Eram os licenciamentos. questão do licenciamento, mas o Simplex também tem gerado muitas críticas, porque digamos que abriu-se uma via verde, mas não se descomplicou os códigos da construção. Certo. Era melhor primeiro se calhar ter descomplicado os códigos e a seguir abrir uma via verde, porque na prática há muito receio de se avançar na promoção. Quer dizer, paradoxalmente este Simplex pode ser um fator de travagem na dinâmica de promoção. Porque os técnicos agora é que assumem exatamente, o ónus. O risco passou muito para o promotor imobiliário e para os técnicos. Depois há fatores, portanto, ao nível da própria fiscalidade. Portanto, o imobiliário tem sido uma fonte de receitas que eu acho que é incompatível com a crise que se vive. Portanto, há uma completa incongruência entre a narrativa de crise e o volume de receita fiscal que o imobiliário gera. Eu outro dia estava numa conversa e, felizmente, aqui não estamos a gravar, posso dizer. Eu ia sugerir que devíamos terminar com o IMT e compensar com o aumento do IMI. E não me ocorreu, só fui ver mais tarde, felizmente não tive tempo de dizer isso, não me ocorreu que realmente o IMT, os atos mais recentes, o IMT supera a receita de IMI. Isto não é normal, certo? Não é normal que os custos de entrada sejam superiores aos custos de aquisição, que são divididos por um número muito superior de proprietários. Portanto, nós temos muitos proprietários a pagar uma conta relativamente pequena de propriedade e temos os custos todos concentrados na entrada. Portanto, é preciso virar este tabuleiro. Depois a questão dos solos. Nós temos, só dar aqui um número, do último par de anos, quando olhamos para os projetos que estão a ser desenvolvidos, aqui com base nos dados que trabalhamos dos pré-certificados energéticos, só 2% dos projetos têm mais de 20 fogos. Nós continuamos a construir, 90% dos projetos são moradias. Muito pequena. Portanto, nós continuamos a construir de uma forma atualizada. Para as próprias pessoas, não é? No fundo. Claro. Não para outros. E não exatamente a autopromoção. E isto tem efeitos no preço. Portanto, nós não conseguimos gerar projetos com dimensão que, em simultâneo, permitam uma revolução que o mercado tem que ter de industrialização. Industrializar a construção significa desenvolver em fábrica as componentes, portanto, uma série de estruturas que depois são assembladas in situ. E portanto, isto permite... Mas já há aí umas propostas, eu já ouvi falar aí num construtor, a Casais, passo a palavra. Mas não consegue dizer mais uma, se calhar, e a terceira já não consegue dizer. Pois, exatamente. Claro, estamos aqui... dar um exemplo, não é? E muito mérito tem a Casais, espero, não é? Exatamente. Também já agora cito a Vanguard, vai agora inaugurar uma fábrica em Esposende de produção de componentes em madeira, a construir em madeira na comporta, e muito do que lá vai ser construído, vai ser produzido em Esposende, ou seja, casas na comporta construídas em Esposende. Portanto, mas isto é importante, certo? E estas evoluções tendem a acontecer. Enquanto isto não acontecer, nós vamos estar sempre na mesma passadeira, sempre na mesma tensão. Eu desconheço qual vai ser a evolução da imigração. Desejo que a imigração possa continuar saudavelmente a chegar a Portugal. Portugal tem um problema estrutural que é a sua dimensão. Portanto, se a nossa economia tivesse em população o dobro, certamente nós conseguíamos ter uma dinâmica económica para subir salários, etc. Portanto, nós não vamos conseguir salários se não nos internacionalizarmos, para abrirmos a nossa produção a uma economia ou a um potencial mais vasto, muito mais vasto. Portanto, para mim a imigração é uma base para aumentar a escala da economia e com isso também aumentar a produtividade, o empreendimento, etc.
porque senão não há, quer dizer, não há magia. Enquanto temos aqui todos aqui este pequeno condomínio a vender uns para os outros, portanto não há muita margem. Dito isto, estamos muito nesse contexto, onde estamos mais ou menos todos de acordo que não há nenhuma previsibilidade de nenhum dos pontos de vista de que os preços possam baixar. Pois, exato. No entanto, temos esse, uma vez mais, paradoxo de um comprador que liga o telejornal e que ouve falar tem crise do imobiliário e que, portanto, que diz, é agora que eu vou fazer o negócio da minha vida. Como é que é, um bocadinho, Patrícia, educar esse comprador, não é? Diz, eu vou esperar porque os preços vão baixar, porque foi o que eu ouvi, não sei onde. Pronto, eu tento sensibilizar sempre, porque os preços que existiam há 5, 6 anos atrás não vão voltar. Porque, como dizia o Ricardo, o problema é na base um preço super descontado. Exatamente. Da última crise, E eram outras condições de financiamento, por isso é que muitos imóveis vieram para o mercado posteriormente e, portanto, as pessoas ainda têm um bocadinho essa memória. Mas esta nova fase é completamente diferente e, portanto, isso já não vamos voltar para trás. Esqueça o passado, vamos focar no momento presente e no futuro. Portanto, ou seja, procurar educar o comprador para essa necessidade de tomar uma decisão rápida em função do contexto. E o contexto é um contexto de oportunidade. Exatamente. Porque em princípio, os preços é para manter ou são superiores. Portanto, porque também, de facto, não temos um proprietário pressionado, ao contrário do que o mercado, ou o mercado não é o mercado, ao contrário do que uma certa comunicação social também faz questão de tentar passar, é que, de facto, subidas de taxas de juros, pressão sobre o proprietário. Há de baixar, entretanto, não é? A expectativa é que elas baixem, entretanto. Começaram, pelo menos pararam de subir, a expectativa de que as taxas de juros comecem a baixar alivia um bocadinho essa pressão. A não ser que haja outra guerra, outro fator muito... Pois. Os juros já vêm baixar, sim. Depois há um efeito, há um desfazamento. Há o desfazamento dos 3, 6 meses e os 12. E o efeito nos contratos. Os contratos. Este efeito psicológico, Ricardo, da tua perspectiva, dessa perspectiva mais de dados, de informação, de conhecimento, porque nós precisamos, eu diria, de todos os argumentos nesta fase e caminhando a passos largos para o final desta nossa conversa. O que é que nos podes pôr em cima da mesa em concreto para, digamos assim, nos ajudar a aproximar um proprietário que não está pressionado para vender, até porque a seguir tem que comprar e vai se confrontar com o valor de compra, e depois do outro lado esse comprador que ouve nas notícias que os preços têm que corrigir porque isto não é possível subir sempre. Que dados nos podes pôr em cima da... A ideia de que os preços baixarem é uma coisa boa, ignora que aqueles que desejam que o mercado corrija através da desvalorização são aqueles que ficam fora do mercado automaticamente, porque em simultâneo a banca fechará o acesso ao crédito, porque não vai financiar imóveis que vão desvalorizar, certo. E portanto ignora-se que a crise da habitação seria mais aguda num contexto de desvalorização. Mas isto não quer dizer que o mercado só por isso valorizasse ou não valorizasse. Realmente, eu acho que essa questão das expectativas é fundamental e para quem está nesse mercado deve ter competências em gerir os anúncios, fazer toda a componente comercial, a gestão de tudo isso, mas também conseguir compreender o racional do mercado. E como eu dizia no início, o mercado tem um desequilíbrio que resulta de uma relação de uma grande dinâmica de procura sobre uma base pequena de oferta. E que o fator que tem justificado o aumento também tem, aqui já foi falado, a questão dos custos de construção. Nós temos muitos mercados que valorizaram, aqui Aveiro valorizou 30%. E Leiria também. Completamente. Mas isso é porque o que vem a seguir é muito bom, porque Leiria vai ficar a menos de 40 minutos de Lisboa e Aveiro a cerca de 1 hora, portanto... Mas a base de partida do preço, em muitas dessas cidades, está abaixo do custo de construção. Cidades que há pouco tempo faziam transações a cerca de 1.000 euros o metro quadrado
e o custo de construção, sem IVA, sem terreno, etc., sem margem, é de 1.500. Portanto, é impossível a promoção nova chegar ao mercado abaixo do patamar existente, porque basicamente o fator industrial, quer dizer, porque as casas não nascem das árvores, as casas resultam de uma atividade industrial e que tem que pagar os custos. Portanto, na prática, quem está no mercado, na expectativa de apanhar uma oportunidade, também dizer que é verdade, e é preciso também chamar aqui um bocadinho esse realismo, porque Portugal foi um mercado claramente em desconto e é cada vez menos um mercado em desconto. E portanto, isso também quer dizer que uma base, se quisermos, especulativa, de eu vou fazer um investimento porque o meu ativo vai duplicar de valor, neste momento eu julgo que esse racional não é evidente. Mas enfim, sempre que também nós concluímos isto, a seguir fomos sempre surpreendidos pela forma como o mercado, afinal, acabou mesmo por superar as expectativas, porque eu lembro-me de ver, enfim, eu sou do Porto, lembro-me de ver a Rua das Flores transacionar a 2.500 euros o metro quadrado e era um preço incrível, nunca se tinha visto semelhante. E pronto, e hoje esse preço é para um prédio para reabilitar, não é? Portanto, ao fim e ao cabo as coisas mudaram bastante. Mas há que compreender quais são as bases industriais. Portanto, qual é que é o custo de construção e qual é que é a relação entre oferta e procura. E, portanto, é evidente que Lisboa hoje tem transações acima, e não são poucas, de 12.000 euros o metro quadrado. Não há nenhum racional de custo de construção. É basicamente a abertura ao mercado internacional e, portanto, enquanto houver essa abertura, Lisboa tem, no ano de 23, tem mais de 50 nacionalidades a comprar. Por exemplo, os norte-americanos entraram em força em Lisboa no ano, ou a seguir ao ano, a ter acabado o visto Gold. Portanto, na prática, nós temos hoje, Portugal hoje, é uma centralidade naquilo que se pode pensar numa geopolítica internacional. Passou de um mercado periférico para um mercado central, para uma geografia central. Portanto, a questão da ligação transatlântica, a questão da guerra na Ucrânia, tornou Portugal, e isso em Lisboa vê-se muito claramente nos dados. Atividade adicional. Exatamente, os dados que nós trabalhamos mostram que sempre que há uma tensão política ou económica ou social numa dada geografia, nós vamos ver compradores dessa nacionalidade em Lisboa. Portanto, nós não valorizamos, enfim, estamos um bocado cansados de valorizar o sol e a segurança e tal, mas isto é mesmo muito importante. É um fator a ter em conta. Absolutamente, num país que tem sol e segurança e está dentro da zona euro, porque nós, tanto dentro da zona euro, beneficiamos da estabilidade monetária de uma Alemanha, mas temos condições do sul da Europa, não é? E portanto precisamos aqui um bocadinho um cocktail que é um bocadinho especial, de facto, do ponto de vista daquilo que é o panorama internacional. Mas muitos compradores internacionais vieram para Portugal porque era barato e hoje esse argumento está esgotado. Portanto, é porque é bom. Exato, é porque gostam de cá estar. Exatamente. Portanto, o nosso tempo esgotou-se e eu agradeço-vos, Ricardo, Patrícia. Nós ficamos aqui, são deputados. Ficamos aqui na conversa mais um bocadinho. Acho que foi uma conversa importante, acho que é uma conversa que acrescenta, acho que acrescentamos valor a quem se move neste contexto para perceber um bocadinho melhor as dinâmicas próprias do mercado. Muito obrigado e nós voltamos para o próximo episódio do nosso podcast Let's Get Real Estate. Obrigado e até breve.